Bom dia a todos. Parece que eu falo um pouco alto, mas é assim mesmo. Toda aquela pessoa que, de uma certa forma, ela acaba perdendo pelo menos 50% da audição nos dois ouvidos, como eu, por exemplo, e relute usar o protetor auricular na empresa, acaba ficando surdo. E todo surdo ele fala alto, porque ele precisa bem ouvir aquilo que ele está falando. E normalmente eu gosto realmente de falar alto, para que todos possam realmente ouvir, não é? E na manhã de hoje, eu escolhi para conversar com vocês aquela passagem em que Jesus fala sobre o administrador infiel, não é? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 em diante, ele fala sobre esse administrador infiel. Para que a gente possa realmente entrar na parábola, nós precisamos entender que Jesus, ele falava em siríaco ou aramaico. Disso foi traduzido para o grego. Do grego foi traduzido para o latim. E do latim para a nossa Vulgata Latina. Muitas palavras que Jesus utilizava, não encontrou palavras respectivas, tanto no grego quanto no latim. Uma delas por exemplo, quando Jesus dizia assim, a tua fé te curou. Na verdade, Jesus dizia, a tua fidelidade te curou. Só que, naquele tempo, não é, existia o verbo pitisteuon, que era o radical da palavra fides, que é dizer fidelidade. Então, Jesus, na verdade, ele queria dizer assim, a tua fidelidade te curou. Ou seja, você teve uma fidelidade em tudo aquilo que eu ensinei, aquilo que eu falei, e, consequentemente, passou então a ter o merecimento da cura. E nós, nessas traduções, nos perdemos em algumas palavras e, consequentemente, quando chegou até nós, não é, como não tinha o verbo fides aqui, né, ou pitisteuon, poderíamos assim dizer, foi traduzido por crer. Basta crer para ser salvo. Mas a doutrina espírita, né, ela vem nos esclarecendo sobre a necessidade do trabalho, como o nosso companheiro coordenador do trabalho diz, né, não adianta somente nós lermos, aprendermos e, de uma certa forma, não conseguirmos colocar em prática aquilo que nós entendemos, não é? Tiago, na sua epístola, ele fala sobre a fé com obras, não é? Porque a fé sem obras, ela é morta. Muito bem. Então, eu vou primeiramente pedir licença a vocês para que eu possa ler essa parte da passagem de Lucas, não é? Em que diz assim, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que fareis? Pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado da minha mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve, 50. E depois disse a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito,
e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se as riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou há de chegar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse versículo é muito importante porque ele também falava para os fariseus que ali estavam presentes. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. É importante nós, quando lermos uma passagem de Jesus, nós prestarmos bem atenção para quem ele falava, não é? E o modo como ele falava. Rafael Russe, no livro Cristo Jesus, ele separa todas as parábolas de Jesus em 3 partes bem distintas. Uma, né, que seriam de usos e costumes, que fala dos costumes daquela época. Outras, em que ele fala sobre domésticas e familiares, e a outras fala da vida rural. Então, ao todo, mais ou menos, são umas 28 parábolas. E essa parábola ela está classificada como domésticas e familiares. Muito bem. Era comum, na época de Jesus, pessoas que tinham uma quantidade de terra muito grande, eles, de uma certa forma, eles conseguiam arrendar parte, pois não conseguiam plantar em toda a terra. Então, era comum terem os meieiros, como nós conhecemos hoje, naquela época também. Então, de uma certa forma, nessa parábola, entende-se que o senhor, muito rico, tinha uma enorme quantidade de terra e ele alugava essas terras. E fala que tinha um mordomo, ou administrador, como nós conhecemos hoje. Muito bem. Naquela época também existia vários tipos de trabalhadores. Aqueles trabalhadores familiares, que eram pessoas que chegaram àquela terra, trabalharam, adquiriram uma determinada confiança e passaram a trabalhar, então, nas residências dos senhores. Nós vamos perceber na parábola dos trabalhadores da última hora, por exemplo, em que Jesus fala que o pai de família saiu nas primeiras horas da manhã para angariar trabalhadores. Ou seja, aqueles trabalhadores que conviviam com ele não seriam suficientes para desenvolver o trabalho. E ele, nas mais diversas, variadas horas do dia, saiu para buscar trabalhadores. Então, aqui, esse mordomo era aquele que morava com ele, estava junto dele, adquiriu a confiança para administrar os seus bens. Então, ele fazia, né, o aluguel da terra, contratava as pessoas e, de uma certa forma, ele também era responsável por receber o que era de direito do seu patrão. Muito bem. Hoje, eu não sei, mas naquela época tinha um costume dos cobradores de impostos, por exemplo, acabarem por escorchar o povo. Cobravam impostos a mais do que lhe era devido. Isso está muito bem explicado no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos fala sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Não é? Então, nessa passagem, nós vamos perceber que o próprio Zaqueu reconhece que ele era um mau administrador, porque ele era tido como uma pessoa de má vida. Ele, embora fosse judeu ou hebreu, o que acontece? Ele tinha uma responsabilidade perante o governo romano de cobrar impostos do seu próprio povo. Então, aí, já ele era um pouco mal visto. Só que ele ainda
além desses impostos que eram devidos, ele cobrava ainda mais. E foi adquirindo uma fortuna muito grande. Então, nessa conversa, aí ele reconhece isso. Mas ele fala, então, que ele se utilizou desse dinheiro para dar trabalho com criações, com plantações, para muitas famílias que não tinham dinheiro ou como se sustentar. Então, essas pessoas, elas iam até lá na terra de Zaqueu e trabalhava para alimentar a si e a sua família. Então, ali Jesus, naquele momento, diante dos seus discípulos e de uma grande multidão, diz que bem-aventurado era Zaqueu, pois o Senhor haveria de vir também sobre aquela casa. Então, Jesus ali nos mostra que ele, reconhecendo o erro, se utilizando daquelas iniquidades que ele fazia, passou então a dar oportunidades para pessoas adquirirem os seus bens, né, o seu próprio sustento e também da sua família. Muito bom. Vamos aqui, nesse caso da parábola. O administrador, ou o mordomo, ele era infiel. Ou seja, pelo desenrolar da parábola, nós vamos ver daqui a pouco, ele estava cobrando imposto a mais do que era devido. E quando ele foi chamado para dar conta da sua administração, ele começou a refletir, ele caiu em si. Nas parábolas domésticas, Jesus, não é? Ele, como na parábola do filho pródigo, ele se utilizou do mesmo ponto de reflexão. No filho pródigo, Jesus diz que, estando lá cuidando dos porcos, querendo comer a própria lavagem dos porcos, o rapaz ou o filho pródigo caiu em si. Ou seja, ele percebeu aquilo que ele estava fazendo de uma forma errônea e começou então a refletir. Da mesma forma, nessa parábola, Jesus fala que o mordomo, ele começou, ou seja, a refletir o que poderia lhe acontecer pela sua má administração. Ou seja, ele caiu em si. Então, nós vamos buscar agora um primeiro ponto de reflexão nessa passagem para todos nós. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 75, ele fala sobre administração, ou seja, dar conta da sua administração. Ali ele faz uma relação daquilo, ou daqueles bens que nós, quando aqui reencarnamos, recebemos da espiritualidade superior, para que nós possamos, da melhor maneira possível, desenvolver o nosso trabalho, colaborando não somente com a nossa evolução, com a evolução do nosso próximo e, consequentemente, da evolução do nosso planeta Terra. Porque nós temos essa responsabilidade. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os benfeitores amigos respondem que todos nós passamos a ter as mesmas oportunidades para buscar o nosso crescimento, a nossa evolução, tanto intelectual quanto moralmente falando. E, consequentemente, no decorrer da resposta, ele fala e também a responsabilidade de colaborar com a evolução do planeta, aonde nós, espíritos, estamos fazendo a nossa evolução. Então, Emmanuel, na mensagem do livro Fonte Viva, ele fala: o nosso corpo físico é um templo, o templo do nosso espírito. A oportunidade que temos da intelectualidade, a oportunidade que temos de um trabalho material, a oportunidade que temos de um trabalho moral ou espiritual, poderíamos assim dizer, ou benemérito, não é? Então ele fala que não somente aqueles que administram a parte financeira de uma empresa,
multinacional ou de uma empresa particular, ele é um administrador. Ele nos traz uma reflexão que todos nós somos administradores de todos os bens que nós recebemos quando da nossa reencarnação. E que haveremos de prestar conta daqueles bens, que trazemos no nosso coração, nas nossas mãos ou na nossa caminhada. Ninguém é tão pobre que não tem um sorriso para dar. Não é? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Porque um dia nós teremos que dar ou prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos com o que nos foi emprestado. Porque muitas vezes temos mediunidade, mas essa não é uma mediunidade natural, adquirida pelo desenvolvimento intelectual e principalmente moral, que é uma mediunidade que, pelo bom uso dela, nós não a perderemos jamais. Ao contrário daquela mediunidade que nos é emprestada quando aqui nós reencarnamos, porque ainda não temos o merecimento dela, e muitas vezes nós ouvimos, é comum, já ouvi várias vezes, Pirola, eu não quero, eu fui num centro e me falaram que eu tenho mediunidade, mas eu não quero. Eu falei, desliga o botão. Ele falou, que botão? Eu falei, também não sei, não tem. Você vai ter que bem trabalhar com isso. É uma oportunidade que o plano espiritual está te dando para você evoluir e colaborar com a evolução também do nosso próximo. Então, um dia nós precisaremos realmente dar contas da nossa administração. E para nós darmos conta da nossa administração, precisa acontecer conosco o que aconteceu com aquele mordomo infiel, em que ele, de uma certa forma, passou a refletir nas suas iniquidades. Ele percebeu que não estava agindo corretamente. E para que nós possamos bem desenvolver a nossa transformação interior, nós vamos realmente precisar buscar uma autorreflexão. Tem pessoas que têm esse hábito diariamente, tem outros que fazem semanalmente. Kardec pergunta aos benfeitores e amigos na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual que era a melhor forma de buscar o autoconhecimento. E aí, então, Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia diariamente. Ao término do meu dia de trabalho, eu passava em análise todas as minhas ações, desde o momento em que eu havia levantado, e cada situação eu refletia se eu teria agido da melhor maneira possível e se eu pudesse melhorar essa minha ação. E se eu encontrasse dentro de mim que eu poderia amanhã fazer melhor o que eu faria hoje, ele se propunha a isso, então. Esse é um processo de autoconhecimento, de reflexão, de, entre aspas, como se fosse possível, mas, nas palavras de Jesus, o filho pródigo caiu em si, ou seja, ele começou a olhar para si mesmo, a refletir. E é isso que nós precisamos fazer, porque quer queiramos ou não, vou falar por mim, eu ainda sou um administrador infiel. Eu ainda sou, Nós possamos refletir quão fiel nós somos, administrando os bens que nos são passados, e quão infiel nós somos, naqueles bens que nos foram colocados em nossas mãos. Então, é aí que nós precisamos, então, refletir sobre isso aí. E ele refletindo, ele percebeu, olha, eu tenho dívida para com fulano, para com ciclano, para o beltrano. E nessa passagem, então, da parábola, Jesus fala que o administrador foi ter com aqueles em que ele estava em débito. Chamou a cada um separadamente. Outro ponto de reflexão para cada um de nós. Temos desavença com um ou com o outro? Precisamos reparar essas desavenças.
Precisamos chamar esse nosso companheiro, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, que se nós lembrássemos que tivesse algo contra o nosso próximo, que nós deveríamos deixar a oferenda ao pé do altar, primeiramente deveríamos nos reconciliar com o nosso próximo, e depois voltarmos e fazer a oferenda a Deus. Então, não é? Cabe a cada um de nós, refletindo na nossa caminhada, nas nossas ações, percebemos a dificuldade que temos de relacionamento com um, com o outro, não é? O nosso próprio lar é uma bênção de trabalho. Se não fosse, entre aspas, obrigatório, ninguém escolheria os nossos entes queridos mais próximos, não é verdade? A gente preferia um amigo, mas como é de maior necessidade, toda a programação do plano espiritual nos coloca no lugar certo, com os espíritos certos, no momento certo em que nós vamos tanto adquirir conhecimento, como nós vamos repartir conhecimento com aquele que convive sob o mesmo teto. Então, aí também nós temos uma outra oportunidade, não é, de reconciliação e de melhorarmos a nossa caminhada no nosso dia a dia. Então, ele foi lá e falou, olha, quanto você deve? 100. Mas, na verdade, ele não devia 100, ele devia menos. Mas o administrador reconheceu isso. Olha, você não deve 100, você deve 50. Escreve aí na tua obrigação, você deve 50, não 100. Os outros 50, né, era para mim. Eu que estava cobrando a mais. Então, você deve 50. Daí chamou a outro. Quanto você deve? 100 de trigo? Não, você deve só 80. Escreve aí na tua obrigação 80. E aí, então, o dono da terra acaba por saudar, por honrar aquele administrador infiel. Porque ele reconheceu o erro. Se, de uma certa forma, ele não reconhecesse o seu erro e deixasse como estava, talvez o dono da terra não poderia se sentir também satisfeito, pois estaria recebendo a mais do que lhe era devido. E, na verdade, o mordomo ou o administrador estava levando aquela parte. Por isso, então, que o senhor da terra honrou aquele mordomo, porque ele passou a ser justo, passou a ser honesto. Se não fosse isso, o dono da terra ia ficar mais bravo ainda, pois estaria tirando dele o que era de direito e beneficiando aquele que ele estava, de uma certa forma, tirando o que não era devido. Então, Jesus mostra que ele estava tirando a mais do que os outros deviam ao seu Senhor. Então, acabou por perdoando. Aí, então, quando ele faz um comentário, não é? Que os filhos dessa geração, em algumas traduções, alguns filhos dessa era, porque muda muito as traduções do Evangelho, não é? Então, de uma certa forma, algumas traduções dizem, os filhos desta era. Aí, então, nós começamos a compreender um pouco mais, além esta parábola. Quantas eras o nosso planeta Terra já teve? Quantos espíritos, por exemplo, os exilados de Capela, que vieram formar a quinta raça-mãe, que nós estudamos isso em história. Acredito que vocês estudaram mais do que eu, porque eu não era muito de estudar, principalmente história, não é? Então, a quinta raça-mãe foi formada pelos exilados do planeta Capela, ou seja, os capelinos, aquela raça adâmica. Tinham muito conhecimento, muito entendimento, e, de uma certa forma, não tinham a moral suficiente para permanecerem no planeta Capela quando saíram de provas e expiações para a regeneração. Então, eles foram retirados de lá e trazidos ao nosso planeta Terra. Habitaram
por várias partes do nosso globo, inclusive na Atlântida, não é aquela que submergiu. Passaram pelo nordeste do Brasil, chegaram até o Chile com a cultura inca, né? Foram para a Grécia, construíram as pirâmides, tinham muito conhecimento. É aí então que nós passamos a entender, porque Jesus ele fala, aquele que adquire o conhecimento, o entendimento, adquire a luz. Tem a parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia para colocá-la sob a mesa, e sim sobre o candeeiro. Quando ele fala da parábola das 10 virgens, as sábias e as tolas, que as sábias levaram a lâmpada, que significa o conhecimento, e levaram o óleo, ou seja, levaram as obras, para poder manter aquela lâmpada acesa. E as tolas levaram somente a lâmpada, não levaram o óleo para manter a lâmpada, não levaram as suas obras para poder fazer com que elas pudessem permanecer no plano espiritual. E precisaram, então, retornar ao planeta para, através do trabalho, adquirir o óleo suficiente, que seriam as obras necessárias para mantê-las no plano espiritual. Então, quando Jesus, nessa passagem, ele fala que os filhos desta era, ou desta geração, são mais prudentes que os filhos da luz, ele estava falando isso por 2 motivos. Uma, por causa do conhecimento e do entendimento dos capelinos de outra era, como também dos conhecedores, dos doutores da lei, dos fariseus que estavam presentes ali, ouvindo essa passagem evangélica. Então ele estava falando, né? Como é que diz assim, né? Para um bom entendedor, um pingo é uma letra, não é? Então, de uma certa forma, ele estava nos alertando. Emmanuel também nos fala, nós temos 2 asas, a asa da intelectualidade e a asa da moral. Não adianta nós somente elevarmos a nossa asa da intelectualidade, ou desenvolvermos essa asa da intelectualidade, se nós não também desenvolvermos a asa da moral, ou da prática do amor para com o próximo. Por quê? Nós já vimos alguma ave voar com apenas uma asa? Tem pessoas aqui que eu sei, né? Tiveram conhecimento, ou entraram em conhecimento com os avós, que tinham galinha, não é? Começava a voar, fazia o quê? Cortava uma asa. Não cortava as 2, uma só. Já era o suficiente para ela que não voasse mais. Então, aí ele fala, eles foram mais prudentes, eles refletiram. Muitas vezes o homem que tem luz, tem conhecimento, como o caso dos fariseus, dos escribas daquela época, tinham muito conhecimento, mas zombavam daquilo que Jesus estava ensinando. Não tinham conhecimento algum da parte moral, da parte espiritual. Então, muitas vezes, aquele que tem um pouco de conhecimento, às vezes age mais prudentemente do que aquele que tem muita leitura, tem muito conhecimento. Aí, então, começa Jesus a falar sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. Quando ele fala que nós deveríamos granjear amigos, né, com... ele diz lá, né, o dinheiro ruim ou o dinheiro mau, né, ou a má administração do dinheiro. Então, aí nós precisamos refletir também. Jesus, ele não era um profano. O profano é aquele que pega o dinheiro e age de qualquer forma que bem lhe aprouver. O místico, Jesus também não era, porque o místico, ele abdica do dinheiro. Ele quer viver somente espiritualmente falando. Só que Jesus era um ser cósmico. Ele estava nos ensinando que devemos se utilizar daquilo que nós temos na mão da melhor maneira possível para a nossa evolução. Quando ele fala que nós deveríamos granjear amigos com, entre aspas, o dinheiro, não é? O dinheiro da injustiça ou os bens da injustiça,
ele fala sobre a necessidade de nós, quando temos a oportunidade de nascer numa família abastada, ou herdarmos uma herança, por exemplo, sabermos bem se utilizar disso em benefício das outras pessoas. É aí que nós vamos granjear esses amigos. E esses amigos, como ele diz, né, são adquirir amigos para que eles possam nos receber no tabernáculo eterno. Muito bem. Esse granjear amigos, diferente do que podemos imaginar nessa passagem da parábola, ele não estava, o administrador, comprando aquelas pessoas querendo se fazer por bonzinho, ou se passar por bonzinho. Ele estava realmente granjeando amigos para que pudessem receber nas suas casas. Hoje nós entendemos casa material, casa espiritual. Como Jesus disse àquela samaritana lá no poço de Jacó, não é? Que haveria o tempo em que nós adoraríamos a Deus no nosso íntimo, no nosso tabernáculo interno, no nosso coração. Porque ela havia perguntado, né, a samaritana, se deveria orar em Jerusalém ou no Monte Gazim, Templo de Salomão. Não. Vai chegar o tempo em que nós vamos adorar no nosso íntimo. E Jesus faz uma passagem, fala sobre isso também, nessa parábola que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós precisamos bem, de uma certa forma, aprender a trabalhar com aquilo que nos é emprestado, porque nada é nosso. Nem o corpo físico é nosso. O esposo, a esposa, o filho, o carro, a casa, nada é nosso. Nós precisamos ter esta consciência, que tudo nos é emprestado. E como diz logo no início, haveremos de dar conta disso aí. Então, o tabernáculo eterno, nessa passagem, Emmanuel nos esclarece, na mensagem 113 do livro Pão Nosso, justamente sobre isso aí. Sobre a empatia que nós vamos criando com o nosso próximo, formando a verdadeira família, que é a família espiritual. Porque a família consanguínea, terminou o corpo, ela termina. Às vezes nem precisou terminar o corpo para terminar a família consanguínea. Não é verdade? O que nós estamos vendo, tantas iniquidades hoje, no nosso dia atual, não é verdade? Filho matando o pai, a mãe, o pai matando os filhos, o enteado e assim por diante. Família consanguínea terminou. Lembrando a passagem que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, em que ali a sua mãe e os seus irmãos foram buscá-lo, porque perceberam que ele estava sendo perseguido pelos fariseus, pelos escribas, pelo sinédrio. E falaram a ele: ó mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E ele responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esses são meus irmãos. Então, é aí que nós precisamos aprender a trabalhar no nosso relacionamento. Como Jesus nos ensinou nessa passagem. Chamar a cada um com as quais nós não temos afinidade ainda, para que nós possamos saber bem aproveitar enquanto nós estamos aqui. Nós sabemos a dificuldade de uma reencarnação hoje. Chico já nos falava que ele conversava muito com o plano espiritual e pedia para que ele pudesse ficar o maior tempo possível aqui reencarnado, devido à dificuldade de se programar uma reencarnação. Pensa que é fácil assim, ó, quero reencarnar, chegar lá e vai? Não é não. No próprio livro Ação e Reação, André Luiz nos fala uma passagem em que o instrutor Silas, quando esteve aqui reencarnado, o pai era advogado, tinha muitos clientes, muito abastado financeiramente,
a mãe também tinha muitas posses, e ele era filho único. E, por uma enfermidade, a mãe veio desencarnar. Ele ficou ávido. Bom, agora só falta meu pai. Desencarnou, eu pego tudo para mim, porque ele nunca foi trabalhar, nunca quis trabalhar, vivia às custas das posses do pai e da mãe. Só que o pai ainda era muito novo, e o pai, então, se desposou novamente com uma jovem. E ele ficou totalmente alucinado por causa disso. Chegando, inclusive, a provocar o desencarne da madrasta, para que ele pudesse pegar aquela fortuna que ele estava esperando. E aí, então, todos desencarnam, e ele, reconhecendo o seu erro, se propõe a retornar aqui. Ele conversou com o pai aceitou. Ele conversou com a mãe aceitou. Só faltava ele encontrar a madrasta. E ele estava por 20 anos no plano espiritual, esperando encontrar a madrasta, para propor a ela um novo reencarne, para ele poder se redimir do seu passado, para ele poder subir além de onde ele estava. Aí André Luiz fala assim, como que, no nosso entendimento aqui, né? Brasileiro, queria dar um jeitinho brasileiro, né? Falou assim, mas os benfeitores amigos sabem onde elas se encontram. E o Silas fala, realmente, eles sabem, mas não cabe a eles trabalhar por nós. Nós é que precisamos ir de encontro às nossas necessidades, então eu preciso encontrá-la, me propor juntamente com ela, para ela aceitar, para depois então nós reencarnarmos, para ele se redimir do seu pretérito. Então, cabe a cada um de nós, né, começarmos a analisar a nossa administração, o que eu estou fazendo com os bens que eu possa ter em mãos e não estou sabendo aproveitar. Veio vários convites de trabalho aqui hoje, não vieram? Constantemente estão surgindo trabalhos. Será que os evangelizadores não gostariam de ter mais um companheiro ali auxiliando eles? Não é? Tem o brechó ali, não é? Será que não precisa de ninguém para ajudar a separar mais uma roupinha ali e tal? Tem o orfanato. Na penitenciária não, né? Não é todo mundo que vai, né? Estou falando isso para ele porque durante mais de 15 anos, eu, Anésio, Jair e Anne, nós íamos todo sábado na penitenciária levar a doutrina espírita para eles. Todo sábado a gente ia lá. É um trabalho mais pesado. Quando você vê abrir 20 portas de grade dessa grossura assim e fechar atrás de você, fala assim, opa, o negócio aqui é muito pesado. Mas temos o orfanato Renascer, por exemplo, que a gente pode ir lá contar uma historinha para as crianças. Não é? Temos os asilos, onde pessoas com Parkinson não conseguem cortar a própria unha, não conseguem se alimentar. E eu vou dizer para vocês, eu vou afirmar para vocês, são pais de filhos vivos, são pais órfãos de filhos vivos. É comum nós vermos isso. Eu conheci uma criança no orfanato Renascer, morava inclusive perto da minha casa. Eu estou falando que eu conheci porque eu desenvolvi um trabalho lá no orfanato Renascer durante 4, 5 anos, antes de separar. Antes as crianças ficavam lá até 18 anos, todos juntos, porque tinham crianças que tinham vários irmãos, uns com mais idade e outros bebês. E eu conheci um menininho lá, chamado João. Esse menininho João, ele estava lá porque o juiz o tirou da mãe porque a mãe o maltratava. Batia nele, sabe, judiava dele. Então, o juiz colocou ele lá. E eu conheci porque
mais de 3 anos seguidos, 4 anos, não lembro, toda terça-feira à noite eu ia lá contar uma historinha de fundo moral para eles. Ia lá contar uma historinha de fundo moral. E um dia eu contei uma história assim. Tinha uma cidade em que, de uma certa forma, anualmente nessa cidade, eles organizavam um concurso para eleger o coração mais bonito. Então estavam lá todos reunidos na praça, todo mundo mostrando o próprio coração, né, nesse concurso. E se aproximou um senhor, já arcado pela idade, em cima de um cavalo, e perguntou o que estavam acontecendo. E ali, então, de uma certa forma, disseram ao senhor: olha, nós estamos aqui fazendo um concurso para eleger o coração mais bonito. E aquele senhor, na sua humildade, perguntou a ele: será que eu poderia também concorrer? Lógico, pode concorrer. Então ele começou a mostrar seu coração. E aí, então, as pessoas começaram a sorrir. Porque aquele coração daquele senhor, ele estava totalmente remendado. Tinha um lugar que ele estava costurado, sobrando um pedaço. Tinha um outro lugar que ele estava remendado, que estava até amassado. Tinha um outro lugar que tinha um buraco. E um jovem, forte e vigoroso, perguntou àquele senhor: como queres, né? Como você quer participar de um concurso de um coração mais bonito, um coração mais forte, um coração todo remendado desse jeito? Aquele senhor disse a ele: posso explicar o porquê disso? E ele disse: pode. E ele começou a explicar. Olha, quando eu era bem pequeno, meus pais sempre me ensinaram a dar amor para todas as pessoas, indistintamente. E eu sempre fiz isso. Tinha umas pessoas que eu amei um determinado tanto, e eles me retribuíram com maior intensidade. É onde está remendado e está sobrando uma parte. Em compensação, não é? Eu doei uma parte do meu amor e eles retribuíram de uma parte pequena. É onde ele está tudo amassadinho, tudo enrugadinho. Também tem alguns problemas. Em muitas oportunidades, eu doei muito amor. E eles não me retribuíram. É onde tem esses buracos. Aquele jovem que antes sorria começou a chorar. Ele começou a perceber o que era verdadeiramente o amor. Imediatamente, vendo aquele coração daquele homem faltando um pedaço, aquele jovem tira um pedaço do seu coração e dá para aquele senhor, para tampar aquele buraco. Imediatamente, aquele senhor tira um pedaço também do seu coração e coloca um remendo no coração do jovem. E o jovem que antes chorava de ter visto aquele coração, passou a sorrir, porque ele sentiu o que era verdadeiramente o amor, o que era verdadeiramente um coração bonito. Não é? Terminei de contar essa história para eles e tal. Na hora de ir embora, lá era diferente. Eles brigavam para fazer a oração final. Eu digo diferente porque a gente vai numa casa espírita, quer vir fazer uma prece, todo mundo faz assim, parece que já está rezando faz o dia inteiro, para não tirar da concentração. Não é mais ou menos assim? Faz parte. Mas a criança, ela não é orgulhosa, ela não é vaidosa, ela não tem medo de errar, como o adulto tem. Orgulho, a vaidade, egoísmo, a prepotência, nos coloca nessa situação. E aí, eu digo porque a gente fala, quem fazer oração, por incrível que pareça, a gente precisava 2, 3 semanas, hoje você faz, amanhã você faz, outro faz, que todos queriam fazer.
Chegou um dia que eu falei assim, então vamos dar a mão, todos nós vamos fazer oração em voz alta. Assim todos nós fazemos, porque todos eles queriam fazer. Terminei a oração, tudo e tal. Na hora de ir embora, o João chegou. Tio, me dá um abraço. Já faz um tempinho. Naquela época, eu preferi levantá-lo do que abaixar, porque a coluna já não dá mais. Não é? Até estava conversando com o Domingos ali fora, ele falou, você está mais velho que eu. Eu falei, dia 24 de fevereiro agora eu já fiz 69. Né? Então a coluna está meio dolorida ainda. Aí eu peguei, abracei aquele menino assim, ele falou, tio, me dá um abraço. Peguei, dei um abraço nele, ele se afastou assim, e falou assim, tio, obrigado por vir contar a historinha para a gente. Eu quero que o senhor leve um pedacinho do meu coração do senhor, para o senhor. Às vezes eu estou sozinho em casa, eu lembro dessa passagem. Eu choro. E uma vez eu estava chorando lá, minha mãe falou, Luiz, por que você está chorando? Falei, mãe, porque eu lembrei de uma historinha que eu contei. Em que o menininho, que era judiado pela mãe, me deu um pedaço do seu coração. Falei, bom, seu coraçãozinho também não vai ficar com buraco. Você vai levar também um pedaço do meu coração. E na manhã de hoje, eu queria, do fundo do coração, dar um pedacinho do meu coração para cada um de vocês, lembrando dessa história. Para que nós possamos sempre nos lembrar que o que mais importa, encerrando o ensinamento de Jesus, ninguém vai servir a dois senhores. Ou amará um, ou odiará o outro. Ou se dará bem com um, e se dará mal com o outro. Quem é o Senhor do nosso planeta Terra? Quem é o Senhor do nosso planeta Terra? Vocês falam? Está que nem... Pode falar. Não vou falar. Quem que é o Senhor do nosso planeta Terra? Não escutei todos falar, acho que nem todos reconheceram. Fala aí, vamos. Está todo mundo ciente disso? A qual nós devemos a nossa obrigação? Ao dinheiro, que é aquela passagem que ele fala, não é? As iniquidades passageiras ou as verdadeiras? A quem nós estamos dando mais valor hoje? Ao que é passageiro ou ao que é verdadeiro? Então, é a Jesus, o nosso mestre, que nós precisamos servir no nosso dia a dia. E eu vou encerrar com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz assim, os bons merecem o nosso amor, os maus precisam do nosso amor. Um bom domingo a todos, uma boa semana, e que a paz de Jesus, o nosso mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Agradeço a todos a atenção, vocês têm ouvido muito bom. Me aceitaram todo esse tempo, sem reclamar.